Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês tenham feito o download daquele material que publiquei para vocês, né, a lista de funções que ao longo do tempo eu percebi que são muito utilizadas nos projetos, né? Algumas vezes a gente precisa de uma função que faça uma tarefa específica e sem saber o nome dessa função é complicado de procurar, né, mesmo no site do PHP. Por isso eu fiz aquela lista para vocês, né, espero que seja útil, que vocês aproveitem bastante. Nesse, nesse primeiro vídeo, nesse pequeno vídeo que nós vamos fazer agora, a gente vai falar sobre as funções de impressão na tela, as funções de output, né? Que essas funções a gente utiliza para imprimir no nosso site, no nosso sistema, o que o PHP já processou para a gente, né? Para a gente começar o nosso projeto em PHP, como nós vimos na outra apresentação, nós precisamos aqui escrever primeiro os delimitadores do PHP. Dessa forma o Apache vai saber que o que tiver aqui dentro é um código PHP para ele interpretar e não um texto da nossa página, né? Uma variável, como a gente viu na apresentação, eu posso escrevê-la em qualquer lugar. Então eu vou escrever uma primeira variável aqui, vou atribuir para ela um valor em string. Esse valor em string, então, ele pode ficar dentro de aspas simples ou aspas duplas, não tem problema. Eu vou utilizar aspas duplas e vou escrever aqui primeiro o meu nome. Ponto e vírgula. No PHP a gente sempre termina uma linha com ponto e vírgula. Na linha de baixo eu vou usar o primeiro comando de impressão que a gente viu naquela lista, que é a função echo, né? O que eu preciso fazer? Eu posso simplesmente vir cá e dar um echo no meu nome. No caso ele vai desconsiderar aquela variável ali em cima, vai imprimir só o que eu escrevi aqui, né? Vamos ver. Ou então eu posso pedir para essa função imprimir o conteúdo que eu já guardei na minha variável, certo? Olha lá. Se eu mudar o conteúdo da variável, ele muda o conteúdo da impressão. Simples assim, né? A outra função que a gente viu, semelhante a echo, é a função print. Para a função print, eu posso tanto utilizar aqui os parênteses, escrever a minha variável dentro, ela vai imprimir na tela o conteúdo. Eu vou até mudar aqui para a gente ver. Percebam que ela escreve da mesma forma que a echo. Ou então eu posso, mais parecido ainda com a função echo, dar o print na variável sem os parênteses. A função também me permite isso, né? Uma outra função um pouquinho mais elaborada é a função printf, né, ou printf. Quem já programou em C conhece essa função. O que ela faz? Ela escreve, né, as variáveis uma formatação que a gente já predefinir. Por exemplo, eu posso pôr aqui printf, olá, meu nome é porcentagem S. E aqui, como no C, a gente vai definindo sempre com porcentagem S o que onde a gente quer que colocar nossas variáveis. Então, se eu tivesse mais uma variável aqui, por exemplo, eu poderia fazer assim: meu nome é, né, porcentagem S e sou filho de outra porcentagem S. Aqui na frente desse texto eu coloco uma vírgula e as variáveis na sequência que eu quero que eles imprimam. Então, a primeira porcentagem S é meu nome, então entra a variável nome. A segunda é a variável com o nome do meu pai. Bota um ponto e vírgula aqui. E quando a gente for ver, tá lá: olá, meu nome é Thiago, sou filho do Ari. Por exemplo, tá vendo? Então percebam que onde eu coloco o porcentagem S é onde ele vai colocar a minha variável na ordem respectiva que eu colocar as variáveis aqui. Se eu tivesse invertido,
ele imprimiria invertido, certo? Uma outra função de impressão que a gente viu é a print R. Essa função a gente utiliza para imprimir conteúdo, principalmente de matrizes e vetores, né? Então vamos criar uma matriz aqui, vamos aproveitar para ver como se cria uma matriz no PHP. Eu poderia simplesmente fazer dessa forma, sem atribuir índice, ele ia pegar e sempre colocar a próxima informação no índice subsequente, né, numericamente. Então, esse Thiago seria o índice 0, o Giovanello seria o índice 1. Como eu também poderia utilizar eu mesmo o índice, e aí eu não preciso seguir uma sequência, começar do 0, por exemplo, nem seguir uma ordem 10 ou 11, eu posso atribuir os valores que eu quiser. Posso, como a gente viu, utilizar palavras, certo? Ou posso simplesmente usar o comando array, né? Eu defino que essa minha variável vai ser um array e aqui eu vou colocando as informações. Então posso pôr dessa forma que nós escrevemos aqui na linha 6, eu também não estou informando a chave. Vou deixar que a chave seja a sequência numérica padrão, né, do Apache. Eu posso também escrever aqui o array utilizando a chave. Aí a gente usa o comando aqui do array setando o conteúdo, vírgula. Então, olha a diferença. Dessa forma, eu indiquei o índice e... Opa, corrigi aqui. Eu indiquei o índice e o valor nas variáveis aí de forma separada, mas ainda no mesmo vetor, que eu dei o nome de vetor. Uma outra forma é chamar aqui o array e dentro do parênteses ir colocando os valores separados por vírgula. Ou ainda eu posso atribuir a chave, né, e eu utilizo o set aqui com o igual maior, né, e atribuo o valor. Então, quando eu for imprimir essa variável outra que eu escrevi aqui, vou até desconsiderar isso aqui para não haver confusão. Quando eu for imprimir, ele vai ter um que é a chave 1, que corresponde ao valor Thiago, e a outra chave que eu dei o nome para ela de sobrenome, correspondendo ao meu sobrenome, certo? Então, isso aqui significa isso aqui, né? A gente pode escrever da forma que a gente quiser. Agora, falando sobre a função do printr, o que ela vai fazer? Ela vai imprimir o conteúdo da matriz que eu passar para ela. Se essa matriz for multidimensional, né, tiver mais de uma coluna, ele vai imprimir da mesma forma. Só que a gente vai ver a diferença dela para outra var_dump, que ela só imprime o conteúdo, né, e a chave. Olha só. Então lá, eu tenho um array cuja chave é nome e o valor é Thiago, e a outra chave é sobrenome e o valor é Giovanello. Se eu tivesse mudado a chave aqui para 2, por exemplo, ele faria dessa forma, certo? Se eu tivesse, por exemplo, nome na posição 1, Thiago, e nome na posição 2, Giovanni, por exemplo, ele ainda me permite entender, né, que essa variável array tem o índice nome que é multidimensional, né? Então
Na posição 1 é Thiago, na posição 2 é Giovanni, né? Ele não é muito interessante aqui para ler, né? Por causa de ficar uma informação na frente do outro. Mas tratando isso com HTML, a gente consegue boas informações. Vamos ver como é que faz isso? Se a gente usar lá aquela função echo, olha só, e imprimir uma tag do HTML que se chama pre, a gente consegue formatar esse vetor de uma forma um pouquinho mais inteligível. Olha só como é que fica. Tá vendo? Dessa forma indentadinha aqui a gente consegue debugar o nosso sistema sem muita dificuldade. Então agora eu percebi que é uma array, né? E a primeira posição lá, o índice é nome e ela é multidimensional, né? Então também é um array, que aí na primeira posição de nome é Thiago, na segunda Giovanni, e a outra posição do meu array vetor é o Giovanello, certo? Muito parecido com isso, sem a necessidade do pre, é a função var_dump. A gente usa o var_dump. A diferença também é que o printr não dá para imprimir variáveis simples com ele, né? Uma variável escalar, por exemplo, um float, um string, né? Já a var_dump ela aceita, seja array ou não. Então, vamos ver a var_dump aqui, como que ela traz isso para nós. Percebam que ela traz o tipo da informação junto com a chave. Então eu tenho lá, a chave é nome, né? E o tipo é array. Na posição 1 é Thiago e o tipo é string, tá vendo? Vamos colocar de novo aqui aquela tagzinha do HTML. Pra gente ver isso um pouquinho melhor. Olha só, o meu vetor é array, né? A primeira posição nome também é array, né? A posição 1 contém uma string, a posição 2 contém uma string, certo? Se a gente vir aqui e substituir o Giovanni aqui por um número e o Giovanello por outro número, vou mandar imprimir. Percebam que o 25 é um inteiro, né? 25, e o 11.5 é um float. Perceberam aqui também a diferença que quando ele traz string, dentro do parênteses ele traz a quantidade de caractere, né? Meu nome tem 6 letras, certo? O meu array tem duas posições, ó, nome e 2, certo? Esse meu array nome também tem duas posições, a posição 1 e 2. Se a gente incluir uma terceira posição aqui, olha lá, esse meu array, né, nome, agora tem três posições. Uma é string com 6 caracteres, uma é um inteiro, né? E aqui dentro aí não vem mais a quantidade de caractere, vem um inteiro, tá vendo? E aqui o float vem o meu número flutuante, né, real, formato de moeda, por exemplo. Tá certo, pessoal? No próximo vídeo a gente vai falar sobre as funções de tratamento de texto propriamente, né? Como é que a gente separa um texto, como é que a gente dá um explode, como é que a gente faz para unir um texto, né? Mas vamos deixar isso no próximo vídeo. Até já, até mais.